Em qualquer profissão, saber se comunicar é um dos pontos fundamentais para o crescimento da carreira. Mas isso não significa falar demais, não. Muito pelo contrário. Os especialistas em recursos humanos são unânimes em afirmar que quem tem o hábito de conversar sobre assuntos inoportunos pode acabar se prejudicando. Mas e para saber o limite? Para isso é preciso uma boa dose de bom senso, viu? E tem mais, quem fala muito no trabalho ouve pouco e, consequentemente, pode aprender menos, deixar as oportunidades passarem e ainda pode ganhar o rótulo de chato, de arrogante e até afastar os colegas de trabalho. Pois é, e para falar sobre esse tema, a gente conversa agora com a consultora empresarial Cristiane Barreto. Bom dia, Cristiane. Bom dia, bom dia a todos. Qual é o limite da conversa dentro do trabalho? Acho que o Lidervan falou sobre a questão do bom senso, né? A comunicação, de fato, é um dos maiores gargalos hoje das organizações. Mais de 80% dos problemas vai parar na comunicação, na falha da comunicação, no ruído da comunicação, na falta da comunicação, mas também nas relações interpessoais no trabalho, seja na vida pessoal, aquelas pessoas que falam demais, que são extremamente prolixas, elas acabam sim afastando as pessoas delas. E aí eu posso ser prolixo não só na minha fala verbal, mas, por exemplo, como é comum hoje, passar e-mails imensos para as pessoas, onde as pessoas não têm tempo de ler e muitas vezes não têm tempo também de ouvir. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente fala demais no trabalho, nas reuniões de trabalho, onde o tempo geralmente ele é limitado, e no dia a dia com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, ter um bom senso entre o que eu preciso falar e em que momento eu preciso calar. Alguns mestres espirituais nos dizem que muitas vezes no momento que a gente mais quer falar, a gente deve calar. E nos momentos onde a gente mais quer calar, a gente deve falar. Então isso passa pelo nosso filtro, pelo nosso bom senso, pela nossa paciência em ouvir o outro. Então, naturalmente, a natureza, Deus já nos deu 2 ouvidos e uma boca. Isso talvez já nos diga alguma coisa, já é algum sinal, onde nós devemos ouvir mais um pouco do que falar. De uma forma geral, a gente vê uma carência no mercado, uma carência nas organizações, nas famílias, na sociedade. De uma forma geral, muito mais uma dificuldade de ouvir do que falar. Nós aprendemos a escrever, aprendemos a ler, aprendemos a andar, mas nós não tivemos curso para ouvir. E isso tem tudo a ver com a arte de ouvir, para que ela entre no limite com o meu desenfreamento na hora de falar. Então, é um exercício e uma dica que eu dou é: fique atento. Como é que eu sei se eu estou falando demais, a mais do que o necessário? Então, eu preciso perguntar às pessoas que convivem comigo. Então, é importante que você faça a seguinte análise: se eu conversasse hoje com as pessoas que te conhecem, que convivem com você no seu trabalho, na sua casa, na sua rede de relacionamento, o que é que elas me diriam sobre você? Elas me diriam que você fala demais, elas me diriam que você ouve muito e não fala, porque também a gente precisa ter cuidado para não cair num outro extremo, que é ouvir demais, observar demais e não se posicionar. Então a gente teria aí 2 extremos, por exemplo, numa reunião de trabalho. Aquelas pessoas que a gente já sabe que vão falar a reunião inteira porque não conseguem se segurar, e aquelas pessoas que às vezes só vão ouvir. E aí a gente não consegue trabalhar em equipe, que é um dos grandes fundamentos, um dos grandes propósitos para que a gente consiga produzir melhor, onde todos possam se posicionar. E aí, uma dica também para o líder é saber fazer essa intervenção quando ele tem pessoas na equipe dele que falam demais. Essas pessoas precisam de feedback, assim como aquelas que só observam e analisam demasiadamente, também precisam se posicionar. E muitas vezes, às vezes, para não ferir o outro, para não magoar, a gente não fala nada. E fica aí um ambiente de trabalho cansativo, exaustivo, e muitas vezes a gente afasta as pessoas da nossa vida e também a gente afasta do nosso trabalho, nos prejudicando com a nossa carreira, seja ela em que ramo for. Cristiane, agora quando a gente está falando de conversar demais, mas uma coisa assim relacionada a um problema, um atrito no ambiente de trabalho que a gente sabe que acontece. Existe aquela de que todo mundo fala que não pode levar desaforo para casa, mas aí nesse caso, como resolver isso então? Questão de não pode levar desaforo para casa, a gente precisa refletir, porque tem muitas pessoas que dizem: não, eu preciso falar tudo o que eu quero falar, eu tenho que falar tudo o que eu penso, eu sou uma pessoa franca, eu sou uma pessoa verdadeira e eu vou falar. Na verdade, muitas vezes a gente não pode falar tudo o que a gente pensa.
A gente não pode falar tudo no ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente não pode nem falar tudo dentro da nossa própria casa. Então, isso é uma questão de maturidade psicológica. Isso é uma questão de autoanálise constante. Nós não podemos falar tudo o que a gente pensa. Isso é uma questão de falta de educação. Nós precisamos saber ser educados e saber quando é conveniente ou não falar certas coisas em determinados ambientes. Porque nós acabamos sendo muito rotulados quando a gente fala tudo o que quer e nós abrimos espaço para também falarem tudo o que querem e tudo o que pensam a nosso respeito. Nas relações interpessoais, a base dela e do trabalho, um bom trabalho em equipe, por exemplo, é o respeito. Então, eu preciso saber qual o limite que eu tenho na vida do outro e eu também preciso colocar na vida das pessoas que me cercam um limite. Eu não posso dizer tudo o que eu penso, jamais. Já pensou, se a gente for dizer tudo o que a gente pensa das pessoas e de nós mesmos, a gente não conseguiria se relacionar. Então, eu não tenho que levar desaforo para casa, mas eu posso ser assertivo e procurar, principalmente para a solução de problema, procurar as pessoas certas para solucionar o problema, que é o que a gente infelizmente vê pouco no ambiente de trabalho. Muitas vezes as pessoas que falam demais, falam todas as pessoas, menos para quem vai resolver o seu problema. E quando a pessoa exerce um cargo de chefia, essa conversa com os seus chefiados, né, com seus subordinados, ela deve ser também mais branda e sempre com essa percepção de ouvir mais e falar menos? De novo, a gente volta para um bom senso. Na conversa com o meu liderado, enfim, com as pessoas da minha equipe, seja em grupo ou seja individual, eu tenho que saber qual o momento onde eu devo falar mais e qual o momento onde eu devo ouvir mais. Enfim, numa negociação com o liderado, por exemplo, ou numa negociação, inclusive, comercial, eu preciso ter muito habilidade de ouvir. E isso a gente vê muito pouco, porque muitas vezes a gente foi educado que numa negociação, seja ela qual for, inclusive numa relação dentro de uma empresa, negociar é quem fala mais, é quem argumenta mais. Mas muitas vezes, observar e analisar vai fazer com que eu faça uma intervenção decisiva naquela conversa. Então, vão ter momentos, inclusive em reuniões, onde eu vou me posicionar mais, onde eu vou influenciar mais a equipe e em outros momentos onde eu vou ouvir mais a equipe, para inclusive ser mais estratégico quando eu começar a falar. Cristiane, mais uma vez, muito obrigado pelas suas orientações e até a próxima semana. Boa semana. Até terça-feira. Uma excelente semana a todos.